importante. Também é importante questionar os dados pertinentes positivos e pertinentes negativos, traçados a partir da revisão dos sistemas que são relevantes para a queixa ou para as queixas principais. Na história da doença atual, também devem ser incluídas as reações do paciente aos sintomas e aos efeitos que essa doença ou problema exerce sobre sua vida. Então, é muito importante a gente colocar o que tem que está atrapalhando a vida desse cliente, que ele não está conseguindo mais e que ele precisa de ajuda. Eu não estou conseguindo mais pisar. Eu trabalho em pé o dia inteiro. Às vezes eu trabalho de madrugada, às vezes eu trabalho de manhã, às vezes eu trabalho à tarde. Estou contando a história de um cliente sem vocês saberem. O Rafa já sabe quem é. E aí, de repente, a gente vai falar o quê? Ele está conseguindo trabalhar mais. Frio, muito agradecida. Chá frio ninguém merece, não gosta de chá gelado. O que acontece? Não, muito agradecida. O que acontece? Quais são os impactos que estão acontecendo com a vida desse cliente? O que está atrapalhando ele? Gente, ele não tem mais qualidade de vida. Se ele está conseguindo nem trabalhar, não consegue ir para clube porque o dedo está inflamado, não consegue ir para nenhum passeio que tenha que caminhar muito. Isso está tendo um impacto social na vida desse cliente, familiar, afetivo. Ele não está conseguindo ter lazer, porque aquele dedo não está mais dando paz para ele. E aí, vamos lá. Vamos para a próxima parte. A gente precisa fazer um interrogatório sistemático ou sintomatológico. O que é isso? Consiste em um momento em que o podólogo ou profissional de saúde ele vai fazer perguntas sobre os sistemas do corpo humano do paciente. Nesse sentido, é necessário fazer um levantamento de possíveis diagnósticos que não foram relatados na história que a gente contou da doença atual, do problema dele, e que podem ter associação com a queixa principal do paciente. A gente vai fazer o seguinte, a gente deve realizar perguntas sobre cada aparelho que constitui o corpo humano. É necessário que o profissional não faça perguntas muito detalhadas, pois dessa forma ele não vai interferir no que o paciente tem a dizer. O que seria interessante? É importante ressaltar aqui a relevância de que sejam feitas perguntas genéricas, como por exemplo, e a caminhada? Faz alguma caminhada, alguma atividade física? Tem algum problema com a alimentação ou no intestino? Como que é a sua visão? Como que está o seu emocional? E as pernas, está tudo bem? Como que está o seu sono? Você tem algum problema de joelho, quadril, coluna? Entenderam? E não falar assim, sente alguma dor nos joelhos? Não é assim, não. Tem algum problema? Ele pode dizer qualquer problema que ele tem nos joelhos. Entendem? Como que está a sua visão? Você está com algum problema na visão? Não, não é para direcionar o problema. Pergunta de forma mais genérica. Essa é a forma que a gente menos invade a vida do paciente. Mas eu vou contar para vocês de forma afetiva como que a gente direciona essas perguntas, mas não é na aula de hoje, tá bom? Essa é uma forma de direcionar para que a gente entenda a importância que tem agora entrar no estado de saúde do cliente, que vai comprometer todo um sistema que vai refletir ali na saúde daquele espécie. Antecedentes pessoais e familiares. Gente, nesse tópico é necessário coletar informações detalhadas do indivíduo, desde o nascimento até o momento atual. É possível resumir por tópicos, por exemplo, estado atual do paciente, bem-estar físico e mental e as doenças em ordens cronológicas, tudo bem? Esse é tranquilo, estado atual do paciente, como que está a vida dele, o que ele faz no dia a dia, aí você vai associando perguntas específicas para entender sobre o estado atual dele. O bem-estar físico e mental, você vai perguntar sobre lazer, como que tá, se toma algum remédio para ansiedade, depressão, você vai entendendo. E doenças em ordens cronológicas é entender de verdade quais as doenças que acometem a vida dele. E dos familiares, tá bom? Hábitos de vida. Esse tópico é necessário anotar os hábitos do paciente. Portanto, deve-se anotar sobre atividade física, etilismo, tabagismo. Importante do tabagismo é a gente observar. Caso a pessoa fume, precisa calcular a carga tabágica desse paciente, ou seja, fuma há quanto tempo, tá? Super importante. Ai, nós vamos conseguir acabar. É importante e essencial fazer uma anamnese completa. É muito importante. A gente não tem noção
do tamanho da diferença que isso faz na nossa vida profissional. E mais do que isso, da completude humana, da responsabilidade que você tem sobre a vida daquele paciente, quando você realmente compreende ele e se permite conhecê-lo de forma integral, para cuidar dele na mesma proporção. A anamnese, juntamente com o exame físico, eles correspondem a até 80% dos diagnósticos. Vocês acreditam nisso? De fazer a avaliação mais a clínica que é soberana. Dessa forma, são de grande importância para todo profissional podólogo ou que atue na área da saúde, tanto a anamnese como o exame físico. O que é essa ficha de anamnese, gente? Sabe o que eu trouxe aqui? Miudinho, mas dá para a gente fazer uma força e no material tá lá, ó. No momento em que a anamnese o que é essa ficha de anamnese? Agora nós vamos falar da ficha, né? A anamnese é a avaliação, mas a gente precisa registrar na ficha. A forma de avaliar é a anamnese. O jeito que você fala, que você faz as interrogativas é a anamnese. É a coleta de informações para avaliar a saúde do paciente, certo? Agora, o que é essa ficha? A anamnese ela é realizada quando você preenche a ficha. Ela é como um relatório de informações importantes para o diagnóstico e identificação do paciente. Então, ela identifica e dá o diagnóstico. Tudo isso para que o profissional podólogo responsável tenha como monitorar de forma bem específica as necessidades coletadas durante a consulta. Então, o que acontece? Tem que haver um monitoramento. Não é preencher uma ficha e acabou, minha filha. A ficha de anamnese é a recepção, é o cardápio, é o primeiro momento para que você realmente prepare todo o evento que vai acontecer. Ela é o checklist de tudo que vai ser importante acontecer no momento do evento como um todo. E esse evento é o cuidar de um problema desse cliente até a conclusão dele, até que ele seja cicatrizado, fechado, resolvido, ou que eu compartilhe esse cliente com outro profissional que vai me ajudar nessa solução. Vale destacar ainda que há diferentes tipos de anamnese, tá? Como a ficha de anamnese corporal, uma ficha de anamnese facial, a ficha de anamnese podológica, entre outras. Então, há inúmeros padrões e perfis de fichas de anamnese, dependendo da necessidade que eu tenho e orientação ao trabalho de cada profissional. Dentre todos esses dados que precisam estar presentes na ficha, os principais são os que eu relatei nessa aula. Por quê? Porque agora a gente sabe, você tem a sua história e o cliente tem a história dele. O que você pensa de verdade sobre tudo isso? Sobre essa avaliação, sobre cada passo a passo que eu relatei nessa aula de hoje. Com vocês aqui, eu trouxe alguns momentos para a gente pensar um pouco. E eu trouxe o que minimamente deve conter em qualquer ficha de anamnese do planeta, direcionado para cada perfil profissional. Aqui, direcionado para o nosso perfil profissional podólogo. Se a gente entrar no Google e der um Google lá, fichas de anamnese na área da saúde, vai vir uma infinidade de fichas de anamnese. Se eu colocar de podologia, de odontologia, de fisioterapia, seja do que for, vão vir anamneses incríveis, algumas mais rasas, outras mais detalhadas. A gente tem na internet já uma infinidade de fichas para você comprar pronta de anamnese podológica. Bloco. Inclusive, na aula que eu dei essa semana, de quarta-feira, que passou, na aula gravada, eu peguei uma ficha de anamnese do Google super bacaninha. Coloquei lá, tá para vender no Mercado Livre, o bloco. Mas ela é muito rasa. Ela é muito superficial. É uma judiação se permitir preencher apenas aquilo. É limitar demais o seu potencial enquanto profissional de podologia e demais limitar os resultados que você pode oferecer para o seu cliente que tanto precisa de atendimento, de cuidado, de concluir, de resolver um problema. A aula de hoje deve servir para que vocês tenham uma noção completa
de como funciona minimamente uma ficha de anamnese. É minimamente. Porque o que eu estou disposta a entregar para vocês nesse curso é a ficha completa, de forma afetiva, para realmente se conectar de forma integral com o seu cliente e entregar o melhor resultado. Nem sempre ele vai ser o resultado que a gente quer, mas ele vai ser o melhor. E muitas vezes ele vai ser tão bem descrito que vocês mesmas vão surpreender. Olha, pensa bem. Quando eu falo aqui nesse slide, conte a sua história, pense na sua história, é para você pensar em algum momento que você já teve que ser atendido por algum profissional de saúde. Eu não vou nem pedir para vocês pensarem no atendimento que vocês tenham recebido podológico, que é muito clichê. Eu quero que vocês pensem no momento que vocês foram num neurologista, num cardiologista, num fisioterapeuta, e que vocês tiveram uma dor. Eu quero que vocês pensem no momento em que vocês tiveram um problema para ser resolvido. E que vocês tinham uma enxaqueca crônica, uma dor de dente insuportável, em que vocês têm dor de estômago e têm que passar por uma endoscopia, e algum problema do intestino, em algum problema de insônia, diabetes, hipertensão, em algum problema psicológico, onde vocês tiveram que receber atendimento médico, em algum acidente que vocês sofreram. Eu quero que vocês parem por um minuto. E na aula que vem eu quero música nessa hora. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês pensem profundamente, por alguns minutos, nesse final dessa aula de segunda-feira, como vocês se sentiram. E o que vocês pensam desses profissionais que atenderam vocês. Eu não lancei essa atividade não, mas agora eu vou terminar essa aula e eu vou colocar essa atividade lá no grupo, lá na plataforma. E vou colocar essa atividade no grupo também, porque vocês não estão nem caindo na plataforma, que eu estou vendo que vocês estão me deixando no vácuo. Então, vai lá para o grupo e vai para a plataforma. Até amanhã eu faço essa atividade. Vou escrever ela direitinho. Talvez eu não escreva ela agora, mas até amanhã eu escrevo ela para vocês, tá? Mas fica aqui lançada a atividade. Conta para mim uma história de um atendimento de vocês na área da saúde. Eu quero que vocês contem a história de como foi o atendimento que marcou a vida de vocês. Seja ele positivo ou negativo. E o que vocês pensam sobre esse atendimento? Vou colocar aí. E vou lançar isso aqui no Instagram também. Eu quero fazer essa pergunta. Quero que vocês contem a história de vocês sobre um atendimento que marcou a vida de vocês. Vou repetir. Contem a história de vocês de um atendimento na área da saúde que marcou a vida de vocês. E que vocês lembrem como vocês foram avaliadas. Conta para mim em detalhes. E o que vocês pensam sobre esse atendimento? Depois dessa aula, depois dessa conversa, depois de tudo que a gente falou sobre avaliação, eu quero saber de verdade o que vocês pensam. E eu consegui terminar a aula 7 minutos para as 10. Eu vou falar para vocês, é muita coisa mesmo. Porque se fosse pouca, não era um curso desse tamanho, com o investimento que vocês fizeram. É para valer a pena, é para fazer a diferença na vida de vocês e na vida de cada cliente que vocês cuidam. É muito agradecida sempre pela oportunidade de estar com vocês. E essa frase a gente tem falado muito aqui na clínica, no meio dos nossos projetos. Tudo é difícil antes de se tornar fácil. Eu quero que isso fique gravado na vida de vocês, porque é assim. E para se tornar fácil, é preciso persistência, é preciso resiliência, é preciso energia, coragem, determinação, foco e pessoas que também acreditam com você. Então, se não tem ninguém que acreditava, só nesse grupo, na nossa classe de estudos aqui, na turma da escuta afetiva atenta, na primeira turma, já tem uma galera. Mas mesmo que não tivesse ninguém, já tem eu, que acredita que isso é possível, tá bom? É verdade mesmo, estava achando difícil a plataforma, já tá dando certo. É isso mesmo, tá vendo? É isso mesmo, Dri.
Tudo é difícil antes de se tornar fácil, né? E na anamnese vai funcionar desse jeito. Nós vamos colocar em prática a cada dia, exercitando a nossa mente da importância que tem mudar o nosso olhar na hora de atender o cliente. Isso é uma construção. É difícil, porque logo vai ser fácil. Mas para que se torne fácil de verdade, é preciso que a gente exercite, que a gente coloque a nossa mente, o nosso corpo para funcionar. E que a gente seja teimosa, que sejamos teimosas, para que a gente faça aquilo acontecer. Porque a gente já teima em tanta porcaria, então a gente vai teimar em algo que a gente sabe que vai dar fruto. E é daí para frente. Bem, encerro aqui essa aula de hoje. Fico muito agradecida do fundo do meu coração pela participação de cada uma de vocês, por estarem aqui comigo, por acreditarem no processo e por estarem se entregando a essa metodologia exclusiva que é de vocês, que é para vocês, e mais do que isso, para cada um dos nossos clientes. Tem alguma coisa? Gratidão, muito boa noite. Boa noite, Eliane. Beijo, Bruninha. Beijo, beijo, pessoal. Para quem conseguiu ficar até agora, muito agradecida. Quem não conseguiu, a nossa aula vai estar gravada, então, né? Essa semana ainda a gente já disponibiliza, avisa no grupo a hora que ela estiver disponível, tá? Muito agradecida, Marcela, Maria Laura. Muito boa noite. Um beijo no coração de cada uma e até segunda-feira que vem. Mas a gente vai se falando por aí, pelo Instagram, pelo nosso grupo do WhatsApp, e sempre que vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem me chamar. Um beijo enorme, muito boa noite, muito, muito agradecida sempre. Tchau, tchau, minha gente!